Fala, galerinha do meu canal. Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física, resolvendo uma questão bem interessante de física, tá? Um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance. O que é alcance? Alcance é o deslocamento horizontal. Se ele se lança ao ar com velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação, olha, à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta é... Gente, olha só. Isso se trata de um lançamento oblíquo, tá? Porque ele sai aqui, ó, com uma velocidade de 10 metros por segundo, só que ele forma um ângulo de 45 com a horizontal, formando aqui uma velocidade x e uma velocidade y. Por que isso? Porque eu posso, no lançamento oblíquo, decompor a velocidade em x e em y. Então, eu tenho aqui Vx, isso aqui, Vy. O ângulo formado com a horizontal é de 45 graus, tá bom? E essa velocidade de lançamento aqui, como dito para nós, 10 metros por segundo. Primeira coisa que eu preciso fazer, decompor essas velocidades. Professor, como eu faço isso? Vx, como esse ângulo de 45 está colado com x, então Vx é só pegar o valor da velocidade e multiplicar pelo cosseno. Colado cosseno, cosseno de 45 graus. Vy, então, eu multiplico pelo seno de 45 graus. Lembra desse macete? Para decompor as velocidades, o ângulo está colado com x, então x cosseno, y é seno. Nesse caso não vai fazer tanta diferença, galera, porque tanto o seno quanto o cosseno de 45 tem o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, ó, vem aqui no cantinho e coloca, ó, seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, hein? Isso aqui é um valor de ângulo notável e você precisa saber disso, tá? O problema não vai te dar. 10 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo, tanto em x, quanto 5 raiz de 2 metros por segundo em y. A única diferença é que Vx é uma velocidade constante. Então, essa velocidade de 5 raiz de 2 é uniforme. Já em Vy não. Isso se trata da velocidade inicial. Então, y sai com uma velocidade de 5 raiz de 2, tá? Como o problema quer saber o alcance, eu vou descobrir primeiro o tempo que essa partícula fica no ar. Porque o tempo é a única coisa comum entre Vy e Vx. Professor, como é que você vai fazer isso? Então, eu vou adotar o movimento em y, sabendo que a velocidade inicial y é 5 raiz de 2 e que a velocidade y lá na altura máxima é zero. Oi, professor, sempre isso? Sim, sim, galera, sempre isso, olha só. Eu tenho aqui só um movimento vertical, tá? Aqui, a velocidade y inicial é 5 raiz de 2 metros por segundo. E quando a partícula atinge a altura máxima, a velocidade y é igual a zero. A gravidade está atuando sempre para baixo, né? E ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. O problema já me falou isso. Então, vem aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, como é que você vai descobrir esse tempo? Gente, qual é a equação do movimento uniformemente variado que relaciona as velocidades com o tempo que eu quero? É o vi vovó atrás do toco. Lembra? Vi vovó atrás do toco. A velocidade final na altura máxima é zero. A velocidade inicial, 5 raiz de 2. A aceleração é negativa, menos 10 vezes t. Ué, professor, por que a aceleração é negativa? Porque o corpo está subindo, tá? Ó, meu corpo está subindo e a aceleração está apontando para baixo. Os vetores têm sentidos opostos. A velocidade está diminuindo, portanto, isso se trata de um movimento retrógrado, tá? Ou, perdão, retardado, né? Porque o módulo da velocidade está diminuindo, movimento retardado. Se o módulo da velocidade estivesse aumentando, o movimento seria acelerado. Olha como é que isso aqui vai ficar, hein? 5 raiz de 2 vai para o outro lado negativo. E o menos 10 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Isso é igual ao tempo.
Menos com menos dá mais, beleza, show de bola. 5 sobre 10 dá 1/2. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Professor, mas você adotou aqui o tempo que essa partícula demora para subir. Então isso aqui que você descobriu é o tempo de subida? Exatamente, você está certíssimo. Isso é o tempo de subida. Se eu quiser descobrir o tempo total, o que eu preciso fazer, galera? O tempo total é igual ao tempo de subida, raiz de 2 sobre 2, mais o tempo de descida, que também é raiz de 2 sobre 2. Lembra, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas por que eu considerei só o tempo de subida? Porque eu sei que a velocidade em y no ponto máximo é 0. É conveniente para mim, entende? Ó, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2 segundos. Então isso aqui é o tempo total que a partícula vai ficar no ar, tá bom? O que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir agora o alcance. Só que alcance, galera, é uma distância horizontal. Se eu estou pensando no horizontal agora, eu vou pensar em Vx. Em Vx é velocidade constante. E a fórmula do movimento uniforme é aquela: velocidade é igual a distância sobre tempo. Para o movimento vertical, eu uso as fórmulas do M e o V. Vi vovó atrás do toco, sei que só vovó tem aquele troço quadrado rachado no meio, e vovó, mais 2 amigos na cabana do sucesso, que é a equação de Torricelli. Aqui, no movimento horizontal, eu uso só aquela fórmula: velocidade é igual a distância sobre tempo, ou seja, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Como eu estou tratando de x, né? Então essa velocidade que eu vou usar aqui vai ser a velocidade x. Veja que a velocidade x ela é constante, 5 raiz de 2, e que o tempo, né, total em que a partícula vai ficar no ar é raiz de 2. Logo, esse alcance vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10 metros. Quer dizer que o alcance vai ser de 10 metros. Sempre faça isso então, galera, vai te ajudar bastante. Decompõe a velocidade em x e y usando seno ou cosseno. Alguns arcos notáveis você tem que saber. Descubra o tempo que a partícula vai ficar no ar. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Por quê? Esse tempo é a única coisa comum entre os movimentos y e x, que são movimentos independentes, tá? Mas o tempo de subida e descida é o mesmo tempo de deslocamento horizontal. Então, o tempo que eu descobri em y, eu posso usar ele em x, beleza? E lembra que o alcance é velocidade vezes tempo. Por quê? Movimento uniforme. Mas aqui a velocidade tem que ser x. Show de bola? Professor, eu já vi a resolução dessa questão de uma outra forma, tá? Existe uma fórmula pronta para o alcance, galera. O legal dessa forma que eu resolvi aqui no primeiro momento é que é uma forma geral, você resolve qualquer tipo de problema. Agora, existe uma fórmula específica para o alcance e eu vou te mostrar, tá? O alcance, galera, ele pode ser dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Alcance é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Como é que a gente decora essa fórmula? Porra, eu sou o quadrado e eu achei 2 gatos. Eu ando com 2 gatos sempre, tá? Nos meus ombros. 2 gatos, sempre, sempre, sempre. E aí teve uma vez que você me viu sem esses 2 gatos. E aí você fala o quê? Ah, professor, olha lá, eu vi o quadrado sem 2 gatos. Interessante, né? Ó, vou substituir aqui, ó. A velocidade é a velocidade de lançamento, não é x nem y, é a velocidade de lançamento, 10 ao quadrado. O seno de 2 vezes o θ não é 2 vezes o seno daquele ângulo, tá? Não é 2 vezes, por exemplo, o seno de 45, é o seno de 2 vezes o ângulo de 45, que vai dar 90. E eu divido isso aqui pela gravidade G, que é uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o alcance vai ser de 10 ao quadrado dá 100, seno de 2 vezes 45 dá o seno de 90 graus, e eu divido essa brincadeirinha aqui pela gravidade que ele me deu, 10, tá bom? O seno de 90 é 1, então vai ficar 100 vezes 1 dividido por 10, que vai dar 10 metros. Pronto. Tinha descoberto o alcance. Nossa, professor, muito mais rápido. É um recurso
que você pode usar para descobrir o alcance horizontal, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que uma observação interessante, o alcance máximo ele é obtido sempre que o ângulo de lançamento é igual a 45, galera. Quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus, eu tenho o que a gente chama de alcance máximo. Por quê? A partir dessa fórmula eu consigo perceber que quando o ângulo é de 45, o seno é de 2 vezes 45, 90. O seno de 90 é 1. É o maior valor possível para o seno. Então, maior valor possível para o seno aparece aqui quando o ângulo de lançamento é 45. Então, quando o ângulo for de 45, eu tenho um alcance máximo. Você vai conseguir jogar, vai conseguir lançar um projétil mais distante, tá bom? E aí a gente chegou aqui no mesmo valor de 10 metros. Então, aconselho que você sempre faça da primeira forma, a forma geral, tá? Até que você consiga desenvolver ela muito bem. E depois disso, você pode com certeza usar esse macetinho do titio, tá? Lembre-se sempre, Vi quadrado, 102, gato. Show de bola? Beijo no coração. Até a nossa próxima aula sobre resolução de exercícios. Adeus!